Será que o MTTR é um indicador essencial para a gestão da manutenção? Estamos no terceiro vídeo do React sobre a análise dos 7 principais indicadores de manutenção, segundo esse rapaz aqui que compartilhou no LinkedIn esse post, e a gente está reagindo a ele. Já tem 2 vídeos no canal, né? Olha para trás aí. Procura na galeria, acho que eu vou deixar aqui, né? Em algum lugar aqui, telinha, para você ver os outros vídeos dessa sériezinha. Vão ser 7 vídeos. E a gente está no terceiro. Bom, MTTR, no Brasil conhecido como tempo médio para reparo. É um indicador essencial, excelente. Né? Realmente concordo que seja um indicador essencial. Mas, de novo, né, é preciso fazer uma separação. Tu está calculando MTTR para quê? Está calculando para fazer inferência estatística, calcular probabilidade, etc. Tu tem que ter uma precisão nos dados maior, tanto nos dados de reparo, né? Reparo é o serviço de conserto da falha, isso é importante, como nos dados de tempo de reparo, né? Como eles são coletados. Então, assim como o MTBF, o MTTR, ou TMPR, a gente tem que separar para que a gente está medindo esse indicador. Tem que tentar entender isso aí. Eu quero uma precisão estatística para saber o tempo médio para reparar aquele modo de falha. Ok, legal. Então tu vai ter que fazer um controle muito rígido a respeito de como esses dados são apontados. Se o cara vai lá, a máquina para às 7 horas da manhã, né? E aí ele chega lá na máquina às 7h30. Então, 7 horas a máquina parou. Ele chegou às 7h30. Ele fez a liberação de documento, etc. Papapá. 7h45 ele intervém na máquina. Agora que começa a contar o tempo de manutenção. Ah, mas eu acho que tem que colocar a documentação junto. Mas se tu tiver uma variação na documentação, o teu dado já vai variar, já vai. Então, se o cara parar no meio do caminho entre a documentação e iniciar a trabalhar, e aí como é que faz? Né? Então, ele apontou, começou a trabalhar. Ok. E aí daqui a pouquinho ele esqueceu de uma ferramenta, aí ele volta. Aí ele vai, dá. E aí chamam ele para outro serviço, ele para aquele serviço e volta de novo. Aí aquela tua ordem continua aberta. Aí ele volta para aquele serviço de novo. E aí beleza, aí ele aponta isso de uma maneira caótica. Né? E aí ele entrega a máquina, termina o serviço, terminou o serviço, ele terminou, por exemplo, às 9 horas 9h45 e acabou, liberou o serviço, liberou o equipamento para operação, a operação voltou a rodar. A máquina volta a rodar 9h45. Então tu tem um MDT, né, das 7 horas 9h45. 2 horas e 45 minutos de MDT. Downtime, né? Tempo médio. Downtime. Ok. Só que qual é o MTTR? Né? Qual é o tempo de reparo? E como é que tu vai coletar esse dado? O tempo de reparo vai ser o tempo que ele levou para reparar a máquina, mas reparar de fato. Mas o que tu está considerando como reparo? É o tempo que ele sai da oficina? É o tempo que ele abre a ordem de serviço dele? É o tempo que a manutenção é acionada? É o tempo que ele coloca a primeira parafuso na máquina? É o tempo quando ele bloqueia o equipamento? É o tempo quando ele libera a documentação de segurança? Quando que começa? Obviamente, eu não posso fazer o cálculo de MTTR ou TMPR pegando a parada do equipamento. Por quê? Porque a operação pode demorar a acionar a manutenção. Isso acontece o tempo todo. A operação fica lá tentando fazer o equipamento rodar, leva uma meia hora, né, nessa viagem e chama a manutenção. Manutenção acionada às 7h30. Né? Só que aí o cara não chegou lá às 7h30. Ele chegou lá e começou a trabalhar 8 horas. Então como é que tu vai calcular isso? Então vejam, não é simples. Eu já botei tanto problema aqui nesse negócio que tem gente que já ouviu isso aqui e até perdeu a vontade. Né? Nem vou fazer isso aí, mas tá louco. Que hospício, não tem como. Então eu já me demorei muito nisso aqui, eu fiz uma aula exclusivamente sobre isso. Uh, Infelizmente ela não está mais disponível, mas aqui eu vou tentar explicar para vocês as pegadinhas e os problemas que podem acontecer
quando a gente estiver calculando o MTTR. O MTTR é sim um indicador importante e tu pode olhar ele com precisão estatística e quanto mais precisão tu quiser, né, porque é um cálculo de tempo médio, né, quanto mais precisão tu quiser nesses dados, mais difícil vai ser fazer. Mas se tu não quiser precisão e tu quiser para fazer uma análise de relativa, que eu chamo, né, uma AR, que é, comecei a medir o MTTR de um processo, que é o que eu, Bruno, faço. Então eu tenho um processo lá que é um processo de expedição, tenho as falhas, né, nesse processo de expedição, tenho o tempo de máquina parada nesse processo de expedição e eu calculo direto. Então eu tenho lá dois cálculos, né? Pego todas as minhas ordens de serviço do mês, daquele processo. Então, somatório das ordens de serviço do mês, processo da expedição, né? Dividido pelo... Não, desculpa. Isso aqui vai dividir o somatório do tempo de manutenção. Eu não estou olhando equipamento nenhum. Ah, mas foi o equipamento... Eu quero um número. Eu quero botar um número para o meu supervisor do processo de expedição. Então eu chego lá, olho 2023, calculo janeiro, fevereiro, etc. E vou chegar num número. Qual é o meu número? É médio. Médio é médio. Vou chegar lá no meu número que o nosso tempo médio hoje está em torno de 3,5 horas. E aí eu falei, cara, tempo médio está 3,5. Média é meio. Vai ter paradas de 7 horas, vai ter paradas de 1 hora, etc. Eu quero puxar esse tempo médio para 2 horas e meia. E aí, como é que a gente vai fazer? E aí, é assim que começa. De que equipamento tu está falando, Bruno? Estou falando de um processo. Tempo médio de reparo para retornar os equipamentos daquele processo a funcionar. Agora, é o jeito que eu uso e para mim é o que faz mais sentido, que é o mais fácil. Eu não quero uma precisão estatística, eu não vou calcular manutenabilidade. Eu não tenho engenheiro de confiabilidade na minha planta, eu não tenho engenheiro de manutenção na minha planta. Eu tenho que fazer o gerenciamento do possível. Eu não posso fazer um gerenciamento ideal. Eu tenho que ter um ideal, né? Mas eu tenho que gerenciar o possível. E sempre adequar o possível ao desejável. Agora, o que adianta eu ficar fingindo que eu estou calculando lá o MTBF de cada falha, e de cada equipamento, de cada modo de falha? Eu posso fazer isso por modo de falha? Eu posso. Mas agora tem outro problema importante que você tem que entender. Que é esse aqui. Quem disse que para a mesma falha o pessoal coloca o mesmo modo de falha? Quem disse que para a mesma falha o pessoal coloca a mesma tarefa? O controle de tempo de serviço é na tarefa. Só que a falha é a mesma, o pessoal bota uma tarefa diferente. Então a falha é a mesma, só que o pessoal, ao invés de fazer uma manutenção, uma substituição de equipamento, do componente, o pessoal vai lá e faz um paliativo. Um reparo. Reparei. Ele não faz o serviço da maneira que deve fazer. Isso acontece em manutenção, e me desculpa, vai acontecer sempre. Não vai mudar nunca. Pode minimizar, mas mudar não vai mudar. Então, como que eu quero precisão estatística numa coisa que em si mesmo já não vai ter precisão nenhuma? Porque para mim ter precisão estatística eu preciso controlar de um modo absurdo todos os apontamentos. Claro que eu posso criar nuggets, né? Que, no sentido de evitar que as pessoas errem, criar lançamentos que aproximem da realidade. Eu também tenho que entender que todo banco de dados vai ter uma porcentagem de variação, cara. Assim, varia aí 5%, 2% de dados incorretos, etc. Isso é normal. Mas você nunca pode entrar numa coisa que você não vai conseguir fazer. E não adianta tu também querer um número que não vai te dizer nada, que tu não pode tomar ação nenhuma sobre ele. Todo indicador de manutenção ele tem que ter um sentido. Que nem eu já falei no vídeo anterior sobre MTBF, tem que ter um objetivo. Né? Então, só para a gente fazer um cálculo certinho aqui, eu tenho 50 horas de serviços apontados em ordem de serviço, breakdown não corretivo, e aqui vai entrar um ponto importante. Existe uma diferença entre uma corretiva de turno, porque assim, planta roda 24 horas. Né? E aí o equipamento para
é uma coisa, isso é um tipo de manutenção. Planta está rodando 24 horas, aí acontece um setup de máquina, e aí nesse setup de máquina, a manutenção aproveita esse tempo que já vai estar parado e vai lá e faz um serviço. Isso não é a mesma coisa do que a máquina parar por conta própria. Isso é manutenção de oportunidade. Então tu tem que nomear essas manutenções de forma diferente, porque e as tarefas também, né? Às vezes tu não vai conseguir separar as tarefas, né? Mas os modos, modo de falha talvez tu conseguisse separar. Mas eu acho que é mais só separar pelo tipo de manutenção. Tu vai ter que separar os tipos de manutenção nesse sentido para te conseguir filtrar o que realmente parou a máquina. Porque tem trabalhos que não vão parar a máquina. E não é que eles não vão parar a máquina porque eles foram feitos, que nem o exemplo que eu dei, que o cara vai lá e aperta o negócio com a máquina rodando. Ele pode ser feito com a máquina rodando. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que às vezes existe manutenção de oportunidade no turno que todo mundo chama de corretiva, que é a mesma coisa. Eu tenho vários vídeos no canal explicando os tipos de manutenção. Só que eu já vi, né, com alguns PCMs, fazer uma classificação assim, ó. Manutenção corretiva. Não tem como, esquece. Tem vários tipos de manutenção corretiva. Né? E o teu dado vai estar errado se tu fizer assim. Porque eu quero saber quanto tempo o equipamento ficou parado, o processo ficou parado, não quero saber o equipamento, eu quero saber o seguinte, quanto tempo o processo ficou parado e quanto tempo, na média, a gente levou para restabelecer esse processo. É isso que eu quero saber. Aí agora, tá, Bruno, mas qual é o equipamento que é o mais agressor? Aí, meu amigo, nós vamos para o perfil de perdas. É outra coisa. É outra coisa. Aí abrir perfil de perdas e analisar a engenharia de manutenção, os teus supervisores de disciplina, mecânica elétrica, etc. Está fazendo gerenciamento, tu quer ver o número grosso. Não quero ver, ficar delirando, né? De não, aí vamos lá. Claro, pô, o perfil de perdas é importante, desde que não adianta. Eu não tenho atenção nem energia para olhar 40 mil dados, não vou olhar. Tem que pagar a gente para fazer isso para ti e te dar algo já mais mastigado. Então, óbvio que tu pode fazer um perfil de perda semanal, quinzenal, mensal e olhar lá os ativos, as perdas mais agressoras ao teu indicador, né? Desde que tu tenha um indicador, mas tu tem que entender que o perfil de perdas é derivado disso que eu acabei de mostrar. Né? O perfil de perdas é derivado do número de horas parada da planta, que tu levou para fazer as manutenções, né? E o número de manutenções que tu fez. Então, o que tu tem aqui? Tempo médio, 10 horas. 50 horas parado, 5 manutenção, 10 horas de tempo médio. Vai ter manutenção que levou 20 horas, vai ter manutenção que levou 5 horas, vai ter manutenção que levou 2 horas. É tempo médio, é média. Agora, mais uma coisa extremamente importante. Quando a gente está falando de média, a gente está falando de meio. Isso serve para MTBF e MTTR. TMPR e TMPR e tempo médio para tempo médio. E TE, tempo entre falhas. Tempo médio entre falhas. E TMEF. Desculpa. Agora eu consegui. Que é o seguinte. Você precisa definir como você vai tratar os outliers. Acho que é assim que se escreve. Tu vai ter que definir como tu vai tratar os outliers. O que é o outliers? Outliers é isso aqui, ó. Tem uma falha de 2 horas, aí depois a próxima é de 2 horas, aí a próxima é de 3 horas, aí depois tu vai ter uma de 4 horas, aí tu vai ter uma falha de 30 minutos, ou 0,5 horas. Né? Tu precisa usar a mesma unidade sempre. Aí, catástrofe, 20 horas parado. Isso aqui é um outlier. O outlier é um ponto fora da curva. Então, se a gente fosse fazer uma análise gráfica, tu tem aqui, ó, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 20 horas. O teu comportamento vem de tempo médio para reparo vem assim, ó. Daqui a pouquinho tem isso aqui. Se tu for fazer uma análise gráfica, o teu gráfico faz assim e dá um salto. Quando tu for calcular a média, essas 20 horas, quanto menos dado tu tiver, mais vai distorcer a tua média. Né? Então é interessante que teu analista, né, faça um cálculo de desvio padrão. Isso aqui não é uma aula de estatística, né? Tem tu que te vira aí para procurar o que é desvio padrão, estatística, média, etc. Então, tu tem que entender os outliers. Cara, distorceu muito a tua média. Né? Mas aconteceu, é uma verdade, não pode fugir disso. A coisa não é tão simples assim. Então, é para a gente encerrar. Eu não vou me deter muito também nisso. O nosso amigo aqui falou que o MTTR é um indicador importante, né? Ele falou que é tempo total de reparo e número de reparos, legal. Mas não é tão simples assim como vocês podem perceber.
E se tu for calcular isso por equipamento a equipamento, tu vai calcular de 2.000 equipamentos. Tu vai calcular isso de linha, tu vai calcular isso de processo, tu vai calcular isso de quê? De unidade? Daqui a pouco, por que não? Né? Daí tu vai ter que pensar, botar a tua mente a refletir, né, para te fazer um indicador que, primeiro, ele tenha lógica, ele faça sentido. Segundo, seus dados sejam confiáveis. Terceiro, ele te ajude em alguma coisa. Quarto, ele tem um dono. Quinto, ele tem que ter uma meta. Sexto, ele tem que ser influenciável. Né? Então, às vezes tu pode pensar, bom, não precisa assim, eu quero que vocês entendam, pessoal, que nem todo mundo está na NASA. Nem todo mundo está na Vale. Onde tu tem um colaborador para cada coisa. Tu tem um ser humano para fazer cada coisinha. Aí tu tem um engenheiro de confiabilidade da linha. Ah, meu, que os caras fazem com 60 caras, às vezes tu tem que fazer com 3. E aí como é que tu faz isso com 3 caras? Não vai fazer nunca, cara. Então tu tem que adequar o possível ao desejável. Né? E principalmente, né? Os teus indicadores eles têm que cumprir essas funções que eu falei. Espero que vocês tenham gostado. Se já viram os outros vídeos dessa série de 7 vídeos, vejam lá. Né? A gente já está no terceiro vídeo. Tem mais 4 para frente. Né? Se eles já foram feitos, é só você ver. Eu vou fazer uma playlist disso. E se inscreva no canal. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.